Ok, boa tarde. Bem-vindo também a Adriana. Bem-vindo, pessoal. Estou muito feliz com a participação de vocês. Hoje que nós temos assim um tema extremamente prático, no sentido de que todo mundo entende do que Jesus está falando aqui. Quando ele fala de medo. Quem que não sabe, né, o que é medo? E quem que não concorda que estaria melhor sem a presença de medo na mente? E para nós, então, fazermos nosso estudo de hoje, que é a sessão 6, Medo e Conflito, do capítulo 2, lá na página 30, nós vamos fazer o nosso instante de entrega ao Espírito Santo. Como o Leonardo estava colocando antes, lembrar que este é um instante santo, porque nós estamos aqui num relacionamento santo de aprendizagem. Então, quem quiser fechar os olhos, nesse instante, que nós nos conectamos num único propósito, que é voltarmos a nossa vontade para a nossa mente certa, que é o lar do Espírito Santo. Para que Ele dirija nossos pensamentos, que Ele nos oriente e que Ele se faça revelar a nós naquilo que Ele sabe que estamos prontos a aprender, nesta hora de estudo, e que Ele também transfira isso para a nossa consciência prática, para sabermos como transformar esta parte teórica, que é uma hora de estudo, em condições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa jornada rumo à feliz descoberta de quem somos. Então, nos unindo nesse propósito santo de aprendizagem, nós começamos então agora o nosso estudo de medo e conflito. E só antes de começar a ler, só quero falar um pouquinho aqui de níveis, porque o curso, vocês já perceberam isso, ele tem uma linguagem própria para várias palavras, para várias situações. E nós também já aprendemos, acho que todos já são conhecedores disso, que o curso ele fala em 2 níveis, que o nível 1 é da unicidade perfeita de Deus, do céu, e o nível 2, então, é o nível aonde nós acreditamos que nós separamos de Deus, é no pós-separação. Hoje nós vamos ver medo e conflito. Obviamente que não existe em Deus, não existe no nível 1, só existe no nível 2, no pós-separação, mas Jesus também vai falar aqui numa confusão de níveis, que não é exatamente desse nível 1 e 2 que ele está se referindo. Ele vai se referir com a mesma palavra nível, mas significando causa e efeito, o nível do que causa as situações e o nível do efeito, onde a causa é o nível do pensamento, o nível da mente, o nível que pensamos, e o que nós fizemos, então, é o nível comportamental. Então, hoje no estudo, depois isso vai clarear mais, só para já esclarecer que quando ele falar hoje em confusão de níveis, é porque nós confundimos o comportamento com pensamentos, a função de cada um e quem é quem, ou quem tem poder sobre quem. Nós fizemos essa confusão. E para isso fazer sentido, então eu vou começar a leitura, vocês vão compreender como isso vai clarear. Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Então aqui Jesus já é direto. Cada vez que nós sentimos medo, a gente se sente impotente. Por quê? Porque aparentemente o medo nos deixa impotentes.
E Jesus fala o contrário, que só deveria ser natural e involuntário atos construtivos, ou seja, milagres. Quando ele fala em atos construtivos, ele está falando dos efeitos aqui no mundo milagrosos, daqueles que são naturais e involuntários. E quando eles não surgem, é que algo estranho está acontecendo. Então, Jesus está dizendo, cada vez que nós estamos com medo, algo estranho aconteceu à nossa mente. Não é natural. E nem sequer é involuntário. Isso nós temos que nos conscientizar para saber por onde que entra o medo. Se ele não é involuntário, se ele não é imposto a mim, então eu o recebo ou eu sou responsável por ele. Até ele, e Jesus continua, então, uma das frases aqui mais esclarecedoras ou de maior promessa de Jesus nessa próxima frase. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo que tem, se tu escolheres assim. E aqui eu quero fazer uma diferenciação e chamar a atenção para duas palavras, dois verbos que Jesus usa, que é controle e orientação. As coisas sem importância, Jesus controla, mas as que têm importância, ele orienta. Ele não controla, ele orienta. O que é isso? O que é as coisas sem importância? Todas as coisas físicas, todos os comportamentos, todas as coisas aqui do mundo. Estas são as coisas que Jesus pode controlar, inclusive nosso comportamento e todas as coisas que nos acontecem, se nós colocarmos o que importa sob a orientação dele. E o que importa? A nossa mente, nossos pensamentos. Nós, como tomadores de decisão, precisamos decidir pensar segundo os pensamentos de Jesus. Permitir que ele oriente nossos pensamentos, porque ele não tem mais equívocos no pensamento, porque ele não tem mais ego. Então, ele sempre pensa certo. E ele quer orientar nós, que somos todos confusos ainda, ele quer nos orientar nos nossos pensamentos. E se nós pensarmos corretamente, automaticamente tudo também acontecerá de acordo com uma mente correta. Então, por isso que até vou voltar a ler aqui para vocês sentirem o peso do que Jesus está nos prometendo aqui. E ele diz, meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo que tem, se tu escolheres assim. Não sei se vocês se dão por conta que se a gente entregar, então, nossos pensamentos a Jesus, e ele pode controlar todos os efeitos, aonde que fica o medo, então, nisso? O medo perde totalmente as suas raízes, o seu existencialismo, porque nós estaremos sob orientação perfeita, sob uma orientação que não tem mais equívocos. E Jesus até continua falando disso, e ele diz, o medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. Então, como que nós podemos autocontrolar o medo, gente? Colocando a mente sob orientação de Jesus. Não tem outro jeito. Por quê? Porque se nós quisermos controlar os nossos pensamentos, nós estamos confusos, porque nós estamos dentro do sistema do ego. Então, nós não reconhecemos nossos maiores interesses. Nós não saberemos reconhecer o que realmente nós queremos. Então, Jesus reconhece o que nós queremos, como mente certa. Então, por isso que o medo tem que ser autocontrolado. Por quê? Porque o medo é derivado da nossa insistência de que nós somos os senhores dos nossos pensamentos, que nós sabemos orientar o que queremos nos pensamentos.
Tanto é que aqui ele diz, ó, o medo me impede de te dar o meu controle. Sim, ou nós escolhemos pensar por conta própria e assumimos que aceitamos o medo, ou nós nos voltamos ao controle de Jesus. Se nós escolher nós mesmos sermos os orientadores ou os senhores do nosso pensamento, nós não estamos dando espaço para Jesus nos orientar. Ele não tem o que fazer, ele não pode se impor a nós, porque a imposição seria uma vontade contrária à nossa. Ele só pode nos ajudar se for de nossa vontade assim, porque aí a vontade dele de ajudar e a nossa vontade de sermos ajudados, elas se fecham num único propósito. E aí Jesus pode fazer alguma coisa. Então, a presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Então, aqui Jesus está falando do nível comportamental, do nível corporal e do nível da mente, do nível dos pensamentos. Sempre que nós tivermos medo, é porque nós estamos dando realidade a esse mundo aqui, ao comportamento. Estamos dizendo que é um mundo que nos fere, que as coisas lá de fora que estão erradas, que são elas que nos corrompem, que é por causa delas que eu ainda não estou em santificação, porque o mundo não me permite. Então, o que acontece nisso, como ele diz? Então, a presença desses pensamentos comportamentais ou corporais, eles, quando a gente dá status do poder da mente a eles, é eles que ficam no comando. E isso os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Então, cada vez que nós nos confundirmos com o comportamento e acharmos que o comportamento é uma causa, nós vamos nos sentir responsáveis por esse comportamento, e se eu sou responsável, então Jesus não é. Então já escanteei ele de novo do controle da minha mente. Então essa é uma confusão óbvia de níveis. Então nós precisamos ter isso muito, muito claro em nós. O que é uma confusão de níveis entre pensamentos e comportamentos? E é isso que Jesus traz para nós hoje. Ele vai tentar, então, clarear mais ainda essa confusão óbvia de níveis. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens que escolher corrigi-la. Então, é óbvio que nós temos confusão de níveis, é óbvio que nós confundimos o comportamento com o nosso ser, com o pensamento. E tudo bem, Jesus não tem essa confusão, mas nós temos que pelo menos aceitar que nós o temos e querermos corrigir isso. Essa é a abertura que ele precisa, o resto é com ele. Jesus até ele dá agora um exemplo, ele diz, tu não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Então, o comportamento, a gente pode até não gostar do que a gente fez, se a gente fez alguma coisa errada, mas a gente não diz que não teve poder sobre isso. Sempre eu agi assim porque eu quis, por mais que eu não tenha gostado. E Jesus disse, se com os comportamentos tu é tão cuidadoso, tu não admite que tu não teve controle, por que nos pensamentos você admite que você não tem controle? E há uma confusão aqui que farias bem em olhar com clareza. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. Gente, isso é fundamental. Até vou repetir. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas,
porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Então, no comportamento, nós não temos mais controle, gente. O controle está no pensamento. Antes de qualquer ou todo e qualquer comportamento, houve um pensamento. E o controle que eu tenho é no pensamento, não no comportamento. Comportamento é efeito automático de um pensamento. Não adianta eu camuflar um comportamento, me comportar de uma maneira que eu acho adequada, se eu estou em conflito no pensamento. Então, isso vai gerar muita tensão. Então, a mudança, para ser significativa, não deve ocorrer no comportamento, e sim no pensamento, no que antecede. Então, todo comportamento é antecedido por pensamento. Não adianta também dar a desculpa, eu sou impulsivo, quando eu já agi. Depois eu percebo o que eu fiz. Não. Tem um instante antes da ação que a gente pensou isso. Se nós não percebemos esse instante, é porque nós temos uma mente destreinada e nós somos muito condescendentes com os pensamentos da mente. A gente não está nem aí para perceber os pensamentos da mente. Se nós nos autotreinarmos a perceber o tipo de pensamento que está vindo a nós, nós não precisamos mais nos preocupar com pensamento, com comportamentos, porque os comportamentos vão seguir automaticamente aos pensamentos. Como ele diz aqui. Oi, Flora? Vê se eu me entendi direito. Jesus pode atuar nos efeitos, aqui no contexto do sonho, do mundo, desde que a gente entregue a nossa mente, o controle dos nossos pensamentos para ele. É A isso? orientação dos pensamentos. A Ele pode orientação dos controlar pensamentos. sim, ele pode controlar as coisas aqui do mundo através da nossa própria mente. Mas para isso nossa mente precisa estar sob a orientação dele. E Que é aí o ele controla alinhamento, né, todas as com ele. coisas. Como não existe um mundo fora da nossa mente, ele controla tudo aqui no mundo do sonho, no nível Entendi. comportamental. Perfeito. Mas Gratidão, só entendi. através da nossa mente, não fora da O nossa mente. alinhamento total com o Espírito Santo, com a orientação dele. Aí, porque o mundo ele é resultado direto de tudo que pensamos. Então, se foi dado pedir para ele estar no comando dos pensamentos, aí é um resultado natural e inevitável como efeito no mundo. É isso, né? Perfeito, é isso. Ah, E os milagres surgem dessa forma também, já que nós perfeito. estamos falando de trabalhadores de milagres. Então, por isso que Jesus precisa orientar a nossa mente. Através da orientação, ele controla tudo no mundo, porque, de novo, o mundo está na nossa mente. Sim, E, gratidão, Ingrid. e Jesus até ele vai continuar explicando isso. Ele diz, o que fazes vem do que pensas, como há pouco nós estava dizendo. Então, tudo que nós fizemos tem é um efeito natural de como que nós pensamos. Tu não podes separar-te da verdade dando a autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim, tão logo coloques o que pensas sob a minha orientação. É o que acabamos de falar, que a Flora acabou de colocar também. Se eu colocar meus pensamentos sob a orientação de Jesus, automaticamente no meu comportamento vai ser assertivo. Sempre que sentes medo, sempre a minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Poderíamos dizer assim: sempre que eu estou com medo é porque minha mente está com ego. E ponto final. Então,
tirei o comando da mente de Jesus e larguei no ego. Por quê? Porque não existo sem um controle de pensamento. Ou estou com Jesus, ou o Espírito Santo, ou no ego. Então, sempre que há medo, isso é um sinal inequívoco de que na mente eu escolhi mal. Eu escolhi pelo ego. Eu escolhi quem irá me ferir. E é disso que eu quero escapar. Jesus até continua aqui, ó. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Então, se eu estou doente porque eu estou na minha mente, sob orientação do ego, eu estou equivocada na mente, não faz sentido eu querer curar então o corpo sem mudar a mente, sem mudar a causa, querer mudar só o efeito. E aparentemente eu posso melhorar os efeitos, isso se chama magia, mas não há cura. Então, quando estás amedrontado, escolheste errado, né? Isso é fato. Estou amedrontada é porque estou no ego. Essa é a razão de sentir-se responsável por isso. Porque o ego eu que fiz e pelo ego me sinto responsável pelas coisas que ele faz. Lembra-se que o Espírito Santo eu não fiz. O Espírito Santo me foi dado pela graça de Deus, assim como me foi dada a graça da própria vida. Então, pelo Espírito Santo eu não sou responsável. Ele, pelo contrário, é responsável por mim se eu permitir. Continuando aqui, tens que mudar a tua mente, não teu comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade. Ou seja, isso é uma questão de querer. Aqui entra o tomador de decisões que nós somos. Eu tenho que querer mudar a minha mente. Claro que isso não é para nós nos sentirmos culpados por até agora, então, de repente, termos permitido ao ego estar no controle da mente. Como que a gente poderia ter escolhido o Espírito Santo se a gente não sabia o que estamos aprendendo aqui? Mas agora, nesse momento que nós já estamos sabendo, agora não temos mais desculpa. Agora nós temos um recurso de escapar de todo medo. E isso é só uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. E a mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Então, tem dois níveis: nível da mente, nível físico, nível dos sintomas, do comportamento. Nada que façamos dentro do mundo aqui é significativo se não vier como um efeito natural da mudança da mente. Então, a única mudança significativa, a única mudança real ou a única cura real que é possível para nós é a cura na mente. É mudar de professor na mente, largar o ego e escolher ao Espírito Santo. Esta é a única cura significativa. Então, a correção do medo é tua responsabilidade. Por que é minha responsabilidade? Porque o medo, eu que fiz. Como que eu fiz o medo? Eu que fiz o ego e eu que fiz a escolha pelo ego. E o medo é um sinal seguro de que eu estou ainda escolhendo o ego. Então, se o medo foi minha escolha, acabar com o medo também é minha escolha. Então, quando pedes a liberação do medo, estás dizendo que não é. Então, não se pede a Jesus a liberação do medo. Por quê? Porque isso é nossa responsabilidade. Deverias pedir, ao invés disso, ao invés de pedir liberação do medo, deverias pedir ajuda nas condições que trouxeram o medo. E essas condições sempre acarretam uma disponibilidade de estar separado. Então, as condições que trazem o medo é sempre uma disponibilidade de dar ouvidos ao ego e não ao Espírito Santo.
Então, eu deveria pedir ajuda a Jesus, que Ele oriente meus pensamentos para que eu possa escolher o Espírito Santo, ao invés do ego. Aí sim, eu estou trabalhando na causa e não no efeito. Então, pedir mudança no efeito a Jesus é totalmente infrutífero, não vai levar a lugar nenhum, porque eu não permiti que Jesus oriente meus pensamentos. Eu quero uma mudança só nos efeitos. E isso não posso ter. Então, toda mudança precisa ser na causa e não nos efeitos. Então, quando nós temos medo, essas condições sempre acarretam uma disponibilidade de estar separado, de estar no ego, e nesse nível podes evitar isso, no nível dos pensamentos. Nós podemos evitar o ego como comando dos nossos pensamentos. Por quê? Porque nós temos um tomador de decisões, como que no Wapnick chamaria. O que é o tomador de decisões? O único poder que nós temos dentro da ilusão. Nós podemos escolher com quem que nós queremos pensar, ou com o ego, ou com o Espírito Santo. Este poder nos acompanhou aqui no sonho. Esse poder nos acompanhou na ilusão. Então, no nível da mente, no nível dos pensamentos, eu posso evitar estar separada de Deus. Não no nível físico aqui, porque aqui no físico Deus nem sequer entra, isso aqui é efeito. Mas nos pensamentos eu posso estar unida a Deus. Tu és, por demais, tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Olha, se Jesus não está dentro da cabeça ou da mente de cada um, porque ele sabe o que ele está falando. Ele sabe que realmente nós somos tolerantes demais com os pensamentos. Quando vem um pensamento de medo ou de mágoa, o que a gente faz? Ao invés de ir no tomador de decisões e pedir que Jesus nos oriente porque eu não estou satisfeita com isso, não. A gente rumina e permite que esse pensamento de medo tome conta e ele toma conta de tal jeito que até o efeito o corpo às vezes adoece, não é assim? Ou com a mágoa também. Tem mágoas que às vezes levam-se uma vida inteira, a pessoa está lá morrendo e ainda carrega uma mágoa de infância contra os pais, ou seja lá, contra qualquer um. O que é isso? Tolerante demais com as divagações da mente, tolerante demais com aquilo que o ego nos dá e condescendente com passividade às criações equivocadas da mente, às criações do ego. Nós somos compassivos demais com o ego. Nós somos tolerantes demais com o ego e somos preguiçosos em ir ao Espírito Santo. Esta que é a causa da nossa mente, dos medos, de tudo que nos atrapalha, de todos os conflitos. Está lá na mente. Nós precisamos tomar consciência disso. Enquanto nós não sabíamos disso, como que a gente poderia ter sabido que eu preciso ir ao Espírito Santo se eu nem sabia que o problema estava no pensamento e não no físico, e não no comportamento? Mas agora nós temos uma ferramenta. Oi, Maria Emília. Isso me faz perceber que a gente recebeu aqui uma bússola. Sentiu medo, acende a lâmpada que está na mente errada. Nossa, perfeito. Isso mesmo, o propósito do medo. Olha o novo propósito do medo. Em vez de ele nos afundar aqui dentro do mundo, não, ele é como uma bússola, ele é um gatilho que nos mostra que nós estamos com o ego. Dar-se conta, opa, eu estou contra a minha verdadeira vontade, que é ser feliz. Eu estou trabalhando contra mim mesmo, eu estou aceitando a orientação do ego. Espírito Santo, tome conta dos meus pensamentos. Perfeito. Então, o novo propósito. Sair do piloto automático, que eu observo que o ego ele sobrevive
através do piloto automático, que é essa descrição que o texto acabou de fazer, né, Ing? A gente tem o piloto automático e vai achando normal ter certos pensamentos, ter certas imagens na mente. A gente se habituou, então sair desse piloto automático é o que eu sinto que Jesus está convidando a gente, para que a gente pelo menos possa estar ciente, se auto-observando, e quando vem a sensação de medo, através desses pensamentos, imagens, imediatamente a gente fazer a escolha com o tomador de decisão. Espírito Santo, oriente aqui os meus pensamentos, né? Porque se não sair desse piloto automático, eu sinto que fica difícil de Jesus realmente conseguir nos ajudar. Não é, Ingrid? Perfeito. Nem tem como ajudar, porque eu não permiti a ajuda dele. Se eu não sair Exatamente. do piloto automático do ego, eu não abro espaço para a orientação dele. Porque eu estou Perfeito. sempre sujeito a um ou ao outro. Perfeito, Sim. é isso mesmo. Eu Então, posso viram falar um como o pouquinho? medo é fácil. Oi, Leonardo? Eu concordo, eu entendi o pensamento da Flora em relação ao piloto automático, mas eu acho que é o contrário. Eu entendi o pensamento dela, lógica, né? Mas o ego é justamente não estar no piloto automático. O ego, a gente tentando no mundo, no campo de batalha, tomando decisões dentro de um sonho. O piloto automático é justamente quando a gente entrega para quem sabe pilotar, que é o Espírito Santo. Sim, aí Né? você está falando do nível do comportamento. A Flora falou no nível mental. É só 2 níveis diferentes: piloto automático no nível mental e no comportamento. Então, aqui, piloto automático do ego, quando está no piloto automático do Espírito Santo, nós não nos sentimos responsáveis pelo que fizemos aqui no mundo. As coisas simplesmente fluem por mão dele. De qualquer maneira, eu entendi o raciocínio. Obrigado. Que bom. Então, voltando aqui. Então, nós estávamos dizendo que nós somos tolerantes demais, né, em relação às divagações da mente, e condescendemos com passividades e criações equivocadas da mente, e o resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. Então, o tipo de medo, o que acontece no comportamento, por exemplo, se eu vou ficar com o corpo adoentado, porque eu pensei com medo, então esse resultado particular não é isso que conta, mas o erro fundamental de eu estar com a minha mente voltada ao ego, isso importa. E a correção é sempre a mesma, por isso que é fácil, só existe uma. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se estás seguro disso, não haverá medo. Então, eu diria que sempre que eu vou tomar uma decisão e eu faço um instante santo e eu volto à minha mente a orientação de Jesus e coloco a decisão que no nível comportamental eu preciso tomar e me vem uma feliz certeza de que isso é o melhor para todos, é porque vem de Jesus. Então, isso aqui é um teste para se fazer dentro do comportamento, para ser, então, assertivo dentro do comportamento. E isso, com o treino, fica cada vez mais claro, porque enquanto nossa mente estiver com medo de usar esse teste, o ego também se apodera disso. Então, a gente até sempre tem falado assim, começar a praticar com coisas simples, não com coisas escancaradas, para quê? Para a gente aumentar gradativamente a confiança de que realmente estamos entregando o pensamento sob a orientação de Jesus. Se nós praticarmos com coisas pequenas que a gente não tenha medo do resultado, a hora que precisar, já que nós ainda acreditamos em graduações, a hora que nós tivermos aqueles casos que a gente acredita sejam mais difíceis que outros, nós estaremos práticos em como buscar a orientação de Jesus para ser assertivo no comportamento. Então, aqui é uma correção de como ser assertivo no comportamento. Então, pedir se essa escolha é a mesma de Jesus, se a minha escolha está de acordo com a dele.
como ele diz, se estou seguro, se me vem essa feliz certeza, essa confiança única que não tem margem para dúvidas, então estão no caminho certo. Continuando, o medo é sempre um sinal de tensão surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Então, na mente eu tenho um pensamento, mas no comportamento, eu aprendi a ser boazinha no comportamento, o comportamento não condiz com o pensamento da mente. Aí vem o conflito, aí vem a tensão, vem o medo. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, sejam simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Então, quem aqui no mundo não se viu sem saber que decisão tomar? A gente tem duas escolhas e não sabe o que fazer, a gente quer uma coisa, mas quer a outra também, e quer parte disso e quer parte daquilo, simultaneamente ou sucessivamente, ou ora quer uma coisa, mas ora também quer um pouco do outro, e o que acontece aí? Vem o medo, vem o conflito. E a segunda maneira é, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem querer inteiramente fazê-lo. Então, às vezes, a gente tem aquele comportamento bem certinho, quando se encontra com um desafeto, mas a vontade era bem outra. A vontade era jogar as verdades na cara dele, mas a gente aprendeu a ter comportamentos polidos. Então, a gente quer fazer uma coisa, mas isso nós somos ensinados desde criancinha, e projeção de fora, né? Não é essa a causa, mas dentro dos efeitos, a termos um comportamento diferente dos pensamentos. As crianças são desde pequenininhas ensinadas a não agirem conforme pensam, porque aí iriam se matar já antes de crescerem mesmo. Então, isso dá né, é a segunda forma de conflito. Então, querer fazer um comportamento certo, sim, mas na mente não aceitar isso. Nesses dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo. Então, tanto quando eu quero duas coisas, ou se eu quero ajo de um jeito, mas penso do outro, as duas estão em desacordo. E isso produz grande tensão. Isso, então, segundo... Deixa eu ver. Isso produz um comportamento conflitante que é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, isso eu já vi, que podes comportar-te de maneira como deverias, mas sem querer inteiramente fazê-los. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. E nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres fazer totalmente. Isso faz surgir um senso de coerção que usualmente produz fúria e a projeção está propensa a vir em seguida. Então, quem não conhece a expressão a última gota que fez o copo d'água derramar? Então, a fúria, às vezes, vem uma raiva tão grande por uma gota d'água. Está fazendo uma tempestade num copo d'água. Por quê? Porque estava tão tenso na mente pelo conflito de estar agindo de maneira conflituada, que essa tensão é que nem um elástico que vai espichando, espichando, espichando. Chega um momento que ele não suporta mais, ele arrebenta e o talagaço é grande. E a batida é violenta quando ele volta. Então, é isso que os pensamentos conflitantes fazem na mente. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Então, sempre que há medo, nós ainda estamos no ego, ainda estamos no conflito. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático.
Então, uma mente conflituada não pode projetar um comportamento assertivo. Então, obviamente, por mais que eu odeie ter um comportamento errático, se a minha mente estiver conflitada, não há como escapar. Por isso que grandes personalidades muito admiradas, não existe um que em dado momento não teve já um comportamento tolo. Porque a mente conflituada traz comportamentos inadequados. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo, mas não obliterará o medo. Então, eu controlar o comportamento, lembra que no primeiro eu queria duas coisas ao mesmo tempo. Então, controlar meu comportamento, eu posso agora me focar só num, esquecer o outro. Mas aí eu estou meramente tendo um comportamento adequado, mas sem a mudança na mente. E o medo vai continuar. Então, em outras palavras, não fiz nada por escolher sair do 1 para o 2. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação, sem esforço consciente, mas isso implica uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. Então, esse curso aqui, ele é para todos que ainda não desenvolveram. Quem já tem essa habilidade já é os iluminados aqui na Terra. Esses não precisam mais do curso. Esses já são piloto automático de Jesus. Não é o nosso caso, mas é possível chegar lá. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. Então, o Espírito Santo só pode trabalhar com aquilo que eu permitir hoje. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Então, eu tenho que querer o Espírito Santo. Essa decisão de querer é que me dá força para fazer o que o Espírito Santo quer, que é voltar a mente para Ele. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. Enquanto nós tivermos o ego, e o ego disser que eu tenho uma vontade própria, eu vou achar que eu estou em conflito com a vontade de Deus. E aí, até trabalhar a espiritualidade é conflituoso. Mas tão logo eu compreenda que não existem duas vontades, eu fui criado dentro e para a vontade de Deus com a mesma vontade, quando eu compreender isso, não haverá mais vontade em fazer a vontade de Deus, não haverá mais conflito em fazer a vontade de Deus, porque é a minha própria. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, urgindo para que a ouças. Olha agora Jesus fazendo o maior chamado para nós prestar muita atenção. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável. Porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. Uma só vontade, a minha vontade em alinhamento com a do Espírito Santo, ou com a de Deus. Então, qual que é a lição? É a lição de todo um curso em milagres. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Então, o comportamento e o modo de pensar, quando não estão alinhados, produz tensão, e a tensão produz medo. E a correção para isso, então, é ter uma só vontade entre a mente e o fazer. Entre o pensar e o agir. Agir em concordância. O comportamento deve ser uma sequência natural do pensamento. Mas para que isso seja assertivo, então o pensamento tem que estar certo. Se o pensamento está certo, o comportamento automaticamente vai ser certo. E aí não vai gerar tensão
E sem intenção não há medo. E é disso que vem o prazer real de fazer a nossa vontade. O único prazer real que existe é nós fazermos esta vontade unificada. Fazer a vontade de Deus dentro da nossa própria mente. Assumir a nossa vontade como sendo a própria vontade de Deus, uma só. É desse sistema de pensamento, de atuação, que vem o prazer real. Afora isso, só o medo pode resultar. Isso tem que ficar assim muito claro para nós, para a gente realmente saber aonde está o nosso tesouro. E o nosso tesouro está naquilo que realmente vai nos fazer feliz. E a única maneira de sermos felizes é alinhando o comportamento e o pensamento numa só meta. A meta de ser assertivo, de ser feliz, de estar em paz. E isso só vem do Espírito Santo. O ego é o conflito em pessoa. O ego não traz essa dádiva. Essa dádiva é da mente certa. Continuando aqui, então, o primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber que, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Então, o medo sempre está antes do conflito. O medo está na mente. Tudo que nós experienciamos aqui no mundo como conflito é porque o medo já estava primeiro. Dize a ti mesmo que, de alguma forma, tens que ter escolhido não amar ou o medo não poderia ter surgido. Então, de alguma maneira, eu decidi pensar sem amor, sem Deus, sem o Espírito Santo. Por isso que o conflito veio. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos ou práticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. Então, se eu decidir não amar, a correção é amar. E o amor vem de Deus, não sou eu que amo. Eu fui criado para o amor e para estender amor. Então, esses passos práticos podem ser resumidos dessa forma. Então, para mim mudar a minha mente quando estou com medo, como que eu vou me convencer? Agora, Jesus está falando para o nosso tomador de decisões. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. Então, todo conflito não é porque eu estou doente, não é porque eu estou sem dinheiro, não é porque a minha família desmoronou, não é porque algo está acontecendo, não é porque eu tenho medo do futuro, não é porque o futuro pode não estar garantido. É medo. Ponto final. Tudo tem a sua causa primeira no medo. Então, cada vez que eu estou em conflito, preciso reconhecer primeiro que isso é medo. E o medo, ele surge da falta de amor. O medo não vem da falta de dinheiro, não vem da falta de saúde, não vem da falta de uma família estruturada. O medo não vem de nada daqui. Tudo aqui é efeito do medo. O medo vem da falta de amor. O medo vem da falta de aceitação de Deus na mente, porque Deus é amor. Não aceitou a Deus na mente, obstruir a presença do amor na minha mente, nesse espaço vazio que surge, o medo se instala. E o único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. E o amor perfeito é a expiação. Então, aqui na ilusão, para nós voltarmos ao amor perfeito, o nome disso, do pacote que nos vai trazer de volta ao amor perfeito, isso se chama expiação no curso em Milagres. Então, a expiação é a única coisa, a única necessidade que nós temos aqui, porque ela cura a ausência de amor na nossa mente. E voltando a ter amor na mente, tudo mais passa a ser controlado pelo amor, tudo mais passa a ser resolvido. Tenho enfatizado que o milagre ou a expressão da expiação é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para alguém de valor. Então, a expiação é a aceitação do amor. O milagre é a forma como a expiação se manifesta aqui no mundo. E o milagre é digno de um filho de Deus para outro filho de Deus. Por isso que é de alguém de valor
para alguém de valor. O reconhecimento deste valor é restabelecido pela expiação. Então, de novo, é a expiação que dá o valor ao meu irmão. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocaste em uma posição em que necessitas de expiação. Esse reconhecimento nós precisamos ter. O medo, ele necessita que aceitemos a expiação. Essa é precisamente a situação pela qual a expiação foi oferecida. Então, a expiação é o remédio para todo o medo. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. É deste modo que ocorre a verdadeira cura. Então, reconhecer que eu estou com medo é só parte do processo, eu continuo com medo. Mas se eu aceitar que o meu medo é só ausência de amor, e eu aceito a expiação para mim mesmo, o que é a expiação? O fato de que eu nunca me separei de Deus. Eu aceito isso para mim mesma, eu aceito o remédio, nesse momento a cura verdadeira acontece. É nesse momento que a mente é curada e o medo é desfeito. Ling, Todos... Oi? Leonardo. Eu entendi muita explicação, né? Mas o remédio é simples, a gente só aceitar a expiação para nós, nessa única função nossa aqui nesse mundo. Cognitivamente, eu aceito a expiação para mim, mas ela parece que não vem. Então vai ser sempre através do perdão, né? Vendo meu irmão como Deus o criou, e vai fazer com que os caminhos neurais possam ser corrigidos na minha mente equivocada, e eu finalmente consiga perceber que a expiação é real para mim. Perfeito, sim, através do perdão. E através de oferecer milagres também é um modo de corrigir a mente. Mas nos casos específicos de medo é através do perdão. Aí a gente está aceitando que o meu irmão e eu sou uma única mente, e essa mente, sendo única, ela é do amor. Ela é do Espírito Santo, e é aí que a luz da cura entra. É por aí que ela entra. E então, isso é uma entrega. É o aceitar que eu não preciso fazer nada. Eu preciso aceitar apenas ao Espírito Santo. E é um processo. Cada em alguns a ficha pode cair facilmente em poucos dias, outros podem levar anos ou a vida toda para aprender esse processo. Mas não há outro modo de retornar à paz. Nós precisamos aprender esse processo. E o perdão encurta enormemente essa aprendizagem, porque o perdão convence que as mentes são unidas e que o Espírito Santo tem poder, porque o perdão que o Espírito Santo oferece, ele desfaz aquilo que a nossa mente acreditava. E nós passamos a ter testemunhas de que o milagre é real e não o ego. Sim. Gratidão. Certo. Só para terminar... Oi? Sim. Uma dúvida que eu estou aqui é... Aqui diz, o amor perfeito é a expiação. Eu entendi. É a única forma, pelo curso, da gente chegar ao amor. Agora, a expiação, para mim, sempre teve uma conotação. Aí eu até coloquei aqui no Google o que é expiação. Aí ele diz aqui, purificação de crimes ou faltas cometidas. Meio usado para expiar-se. Penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Isso é que eu sempre ouvi dizer que era expiação. Então, eu estou muito confusa. Eu entendi que aqui no curso é completamente diferente. Mas quando fala em expiação, eu vejo que é isso aqui. Eu sinto que é isso aqui. Aí eu falo... Perfeito. E perceba a genialidade de Jesus para usar o mesmo termo para ambas as coisas.
Expiação tem toda essa conotação negativa para nós. Se Jesus usasse um outro termo para falar da cura do amor, nós aceitaríamos esse outro termo, iríamos na cura do amor, mas continuaríamos com medo da expiação usual. Sim. Quando Jesus usa o mesmo termo, nós só vamos aprender a usar a expiação de forma correta, como sendo amor, quando isso já tiver substituído o significado anterior. Não precisa mais desfazer nada. Quando um novo significado entrou, o outro já se escanteou. Olha a genialidade disso. Não precisa mais desfazer aquilo que estava previamente dito como sendo expiação. O simples fato de aceitar um novo propósito para a expiação já desfaz aquele conceito anterior e tudo que ele trazia. E isso é uma coisa que com o tempo a gente vai conseguir entender. Assim que um novo significado fizer sentido para ti, o anterior não vai mais fazer sentido. Tá, obrigada. É coisa de gênio. Olha, Jesus é gênio. Eu acho que ninguém mais teria pensado nisso, em usar um novo sistema de pensamento em cima do antigo, desfazendo automaticamente o antigo quando o novo é aceito. Para não ter dois serviços, aprender o novo e desfazer o velho. Aprender o novo, o velho já se foi. Gratidão. É genialidade pura. Só para terminar, então, o último parágrafo. Então, todos experimentam medo. Quem vem aqui no mundo físico já veio se escondendo da mente, então veio por medo. Então, é natural que aqui tenhamos medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Né? Seria só necessário compreender que é porque eu estou no ego. Poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Por quê? Porque nós ainda achamos que é o corpo que tem poder. Então, eventualmente, por um instante, a gente até já sabe que o poder está na mente, mas depois voltamos de novo aos testemunhos físicos comandando nossos pensamentos. Então, porém, se esperas poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Então, a mente nunca perde a força de criar. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. Então, a crença em qualquer coisa, mais o poder do pensamento, faz com que aquilo pareça real para nós. Pode não ser real para outra pessoa, mas para nós é. Se nós acreditar, tudo que nós acreditamos para nós é verdadeiro. Tal é o poder da mente. Então, o poder está na mente. À primeira vista, parece que acreditar em tal poder acerca de ti mesmo é arrogância. Mas não é essa a razão pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real porque, de fato, tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas a custo de perceberes a mente como impotente. Então, isso aconteceu na mente quando nós nos fragmentamos e criamos um corpo físico e agora damos todo o poder ao corpo físico de nos afetar. Eu corto no dedo e isso dói e eu digo que a dor está me afetando. Neguei que é a mente que pensou a agressão e projetou um pensamento de eu me cortar primeiro. E que é na mente que estava o medo e a dor. Então, o que eu fiz? Transferi o poder ao efeito, ao corpo, mas com isso estou negando que a mente tenha poder. Se acreditas que o que pensas não tem efeito,
Podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar teu pensamento. Então, se eu não respeitar o poder dos meus pensamentos, eu vou estar eternamente sujeita ao ego fazer e acontecer na minha mente. Então, não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Ou estou criando em amor com Deus, ou estou projetando para fora no mundo físico. A mente está sempre ou projetando, ou fazendo, ou estendendo o amor, criando em amor, ou fazendo uma projeção. Não existe mente neutra que não faça nada. E não existe não poder na mente. Todo poder está na mente. E é o poder que a mente pode tanto projetar esse poder para fora, e aí aparentemente nós estamos em conflito aqui porque o mundo está em conflito, nós estamos com medo porque o mundo nos agride, ou então também eu posso usar o mesmo poder dos pensamentos para agora voltar à cura da minha mente, voltar a aceitar o amor perfeito. Mas para aceitar o amor perfeito, eu preciso saber que esse poder está em mim. Se eu não acreditar que eu tenho esse poder, eu vou, por mais que eu queira escapar do ego, se eu disser que não tenho poder na mente, o ego vai continuar no poder. Nós precisamos estar cientes disso para saber escolher. Então, fechamos 1 hora. Hoje até foi um pouco além, ficou pouco espaço para interação, mas a gente já fez a interação durante também. E essa parte tem muito conhecimento e a gente teve que passar por ela um pouco rapidamente. Mas se alguém puder ler esse capítulo em casa de novo, e de novo e de novo, a cada vez vai clarear mais. E isso aqui é uma carta de alforria, é uma carta de liberação da nossa mente. Então, vale a pena pegar uma semana para estudar só essa sessão de novo e de novo, para nós aprendermos que o poder está na mente. Se eu disser que ele não está, eu estou me anulando e o ego continua no poder. Mas se eu admitir que o poder está na mente, eu posso perfeitamente ir ao Espírito Santo e entregar o poder a ele. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está colocando. Nesse sentido, o curso em milagres é uma desconstrução, uma verdadeira deseducação. Isso aqui aconteceu durante a aula, e realmente concordo com essa frase do Kendi. Percebo o mundo com muito medo e raiva. Procuro buscar o Espírito Santo para me orientar nesse sentido. Mas pergunto, será que o ego não está procurando atuar com maior intensidade, considerando que o Senhor pode libertar muitas mentes dessa ilusão? Com certeza sim, mas isso não é causa de medo, porque o poder continua estando na mente. Então, o ego não pode nada frente ao poder do tomador de decisões, frente ao poder da mente. É claro que no comportamento, o ego precisa fazer frente para a liberação que o Senhor está trazendo. Então, claro que ele vai, como Jesus diz no curso, ele vai parar de fingir que é nosso amigo e vai se tornar um inimigo declarado. Mas isso continua não tendo poder nenhum se nós aprendermos a escolher na mente. A Carla, gratidão, Inge, Andréia. Posso dizer que o medo que temos de Deus é o medo do poder da nossa mente certa? O medo de Deus traz também o medo da mente certa, é a mesma coisa, porque Deus está na mente certa. Então, esse medo, que é originário da crença de que eu me separei dele, que eu afrontei a Deus, que eu me tornei agora em dívida com ele, e sabendo que Deus, o seu Espírito, está na mente certa, então faz com que eu tenha medo de voltar ao Espírito Santo. E a Malou, muito obrigada. Tive um contratempo aqui e pensei ter perdido metade da aula, mas fui privilegiada porque perdi só o comecinho.
Agradeço a Ing e as interações que também nos esclarecem, com certeza. As interações sempre boas. Como podemos ter certeza de que esse livro foi escrito por Jesus? Adriana. Assim, Adriana, nós falamos, Jesus em nenhum momento fala que é dele esse livro. A gente sabe por causa dos exemplos pessoais, mas o Jesus que escreveu esse livro é o Jesus da mente certa, da mente unificada com o Espírito Santo. Se você disser que ele veio do Espírito Santo, também está certo. Então, e nós podemos saber que ele vem da mente certa, porque se praticar o que ele diz, ele desfaz o medo. E o medo é o alimento do ego. O ego nunca vai dar um curso que vai desfazer o medo. Ele, no máximo, o ego vai dar cursos para maquiar o medo, para botar ele por debaixo do tapete, para parecer que não estamos com medo, para não largar dele. Então, esse curso veio da mente certa. E da nossa mente certa também. Gratidão, Ana. Gratidão, minha amada. Cada vez amo mais nossos encontros. Gratidão eterna pela tua disponibilidade. Nossa, gratidão pela disponibilidade de vocês também. A Maria Emília, gratidão, Ing, e a todos os participantes de aula. Nós temos aqui 1h06. Alguém tem mais alguma coisa que queira dizer ao vivo? Se não, agradeço, então, a presença e a participação de cada um. E agradeço também a mente certa, a Jesus, o Espírito Santo, de estarem disponíveis e sempre nos ensinando. E com isso encerro, com essa gratidão no coração, encerro a aula.